Feche seus olhos. Deus, Ele está neste lugar. E como nós sabemos que Deus está neste lugar, Ramiro? Porque Ele disse na sua palavra: onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu se faço presente. Então Deus está neste lugar, porque nós estamos aqui reunidos por Ele e para Ele. Amém? Estamos aqui para Ele, para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Agora a pergunta é: que culto você veio entregar para o Senhor? Que culto nessa noite eu e você viemos entregar para o Senhor? Um culto de agradecimento? Um culto de adoração? Ou muitas das vezes um culto só de pedição? Sim ou não? A palavra do Senhor em Romanos capítulo 12. Amém? Romanos capítulo 12. A palavra do Senhor diz assim: portanto, versículo 1: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? Que é o vosso culto racional. Aleluia. Poder se assentar no seu lugar. Aleluia. Um culto racional. Um culto com entendimento. Um culto com adoração verdadeira. É isso que o Senhor busca da minha vida e da sua vida. Quando eu e você entregamos um culto assim, no versículo 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas das vezes nós só queremos essa parte, né? Queremos viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Quem não quer, né? Eu quero. Eu quero tudo isso para a minha vida, mas antes de receber tudo isso, nós temos que voltar para o versículo 1, nós temos que apresentar ao Senhor o nosso culto racional, que é o que mesmo? É um nosso sacrifício vivo. É algo santo e agradável a quem? Aos homens? Não, a Deus. Então, o meu culto que eu venho prestar é um culto que eu tenho que prestar a Deus. Amém? Nós estamos aqui hoje reunidos para fazer o quê? Cultuar a Deus. No dicionário, a palavra culto representa ato de reverência, adoração ou homenagem prestada a uma divindade. Isso é o culto. Né? Quando nós saímos da nossa casa e viemos para o lugar de reunião, nós vamos adorar o Senhor. Por mais que muitas das vezes a gente saia atrás de alguma resposta do Senhor para as nossas vidas. Porque nós estamos necessitados, né? Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Mas o foco principal sempre é Ele. É tudo para Ele. É tudo dele, né? Conforme diz a palavra do Senhor. E aqui em Romanos, Paulo ele vai nos alertar que ele é bem específico quando ele fala com os irmãos em Romanos: olha, portanto, irmãos, eu rogo a vocês, pela compaixão de Deus, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando eu saio da minha casa, eu não tenho que sair de qualquer forma. Eu tenho que sair com uma consciência que a minha vida é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
aí sim eu estou entregando verdadeiramente um culto que vai agradar ao Senhor. Foi falado aqui, e eu também repeti, que o Senhor está neste lugar, Ele se faz presente neste lugar, e Ele confirma isso na palavra. 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou presente. Fala para o irmão do seu lado, Deus está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Agora, se Ele está se agradando da minha vida e da sua vida, é outra questão. Mas Ele está no lugar. Agora, se a nossa adoração, se o nosso culto está sendo agradável a Ele, é outra questão. Porque vai depender do quê? Da minha vida e da sua vida. Vai depender da minha obediência e da sua obediência. Mas, pastor, está tudo lindo hoje. Os louvores foram lindos, foi tremendo, foi maravilhoso. Nós adoramos o Senhor. Nós falamos em línguas. Sim ou não? Mas será que agradou ao Senhor? Será que todo esse mover que nós acabamos de realizar agradou o Senhor? Será que a oferta que você acabou de devolver, porque não pertence a você, pertence a Ele, agradou a Ele? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque teve um culto de um homem que era o homem cujo coração de Deus. Quem é ele? Davi. Davi, o homem cujo coração de Deus agradou ao Senhor. Ele fez um culto perfeito. Um culto assim que, olha, né? A glória de Deus desceu no lugar. Porém, esse culto tinha tudo. Adoração, tinha entrega, tinha louvor, tinha dança, tinha multidão, tinha presença do Senhor, mas não estava agradando o Senhor. Quer ver isso? Vamos lá. 2 Samuel. Hoje vamos falar um pouquinho de culto, se realmente o nosso culto tem agradado ao Senhor, porque nós não temos que cultuar o Senhor somente aqui neste lugar. Esse lugar aqui é fácil, né? A igreja está reunida, o corpo de Cristo está reunido, então aqui fica fácil eu e você cultuarmos o Senhor. Nós temos que cultuar o Senhor aonde eu e você estivermos. Por quê? Porque nós somos a igreja do Senhor. Então, onde a igreja do Senhor está, tem culto. Fala para o irmão do seu lado, onde a igreja do Senhor está, tem culto. Agora, será que você está cultuando o Senhor lá no seu serviço? Será que eu e você estamos cultuando o Senhor na nossa casa? Aonde a gente vai? Lá na padaria, que você vai lá comprar o pãozinho fresco de manhã, será que você está cultuando o Senhor? As crianças na escola, será que vocês estão cultuando o Senhor? Porque onde eu e você estamos, nós temos que prestar um culto ao Senhor. Porque nós somos a igreja do Senhor. Esse lugar aqui é só um ambiente onde a igreja se reúne para juntos adorarmos a esse Deus Todo-Poderoso. Mas eu sou a igreja. E onde a igreja está, tem que ter culto, tem que ter adoração, tem que ter entrega, tem que ter busca, tem que ter renúncia. Amém? 2 Samuel capítulo 6. Deixa os irmãos encontrar. Vamos ler, vamos ver se realmente não tem uma aparência de um culto tremendo. E olha que estamos falando do rei Davi. Versículo 1 diz assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Fala, tinha uma grande multidão. Olha que culto. O culto já começou com 30.000 pessoas. Amém? Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Balim de Judá, a fim de levarem de lá para si a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Vamos lá, outra questão aqui.
Tinha a arca do Senhor. A arca do Senhor representava o quê? A presença de Deus. Então Deus estava presente onde? No culto. Tinha multidão, 30.000, e tinha a presença de Deus. Puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no altar da colina. Uza e Aior, filho de Abinadab, guiava o carro novo. Levaram-no da casa de Abinadab, que estava no altar na colina, com a arca de Deus, e Aior ia adiante da arca. Presta atenção no versículo 5. Davi e todos os israelitas alegravam-se perante o Senhor com todo tipo de instrumento de pino, harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Ou seja, tinha louvor, tinha adoração, né? Mais para frente vai falar que eles dançavam, adoravam o Senhor. Então nesse culto tinha tudo. Era um culto perfeito. A presença de Deus estava lá. Né? Davi, ele colocou no coração dele de trazer a arca do Senhor de volta para Jerusalém. Porque a arca do Senhor lá para trás, lá em 1 Samuel, vai começar a falar dessa história, a arca do Senhor foi levada. Foi roubada pelos filisteus. Por causa dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então a arca foi levada. A presença de Deus foi levada de Jerusalém. Né? Passou o reinado de Saul. Saul, estou nem aí para a arca, estou nem aí para a presença do Senhor. Mas Davi colocou no coração dele, olha, nós temos que trazer novamente a arca do Senhor para onde da onde ela não deveria ter saído. Para Israel, nós temos que trazer a arca de novo. Porque a arca ela ficou 6 meses com os filisteus. Mas os filisteus não aguentou o poder da arca. Eles colocaram lá a arca, depois que ela foi tomada, eles colocaram lá no santuário de Dagom. E por 3 vezes a imagem de Dagom caiu. E pela 3ª vez caiu e quebrou a cabeça. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, os filisteus decidiram que, olha, vamos devolver a arca. E a arca ela ficou na casa de quem? Abinadab. Por 20 anos, a arca ficou na casa de Abinadab. Ficou lá guardadinha. Abinadab também deixou a arca lá no canto. Fala, irmão, não deixa a presença de Deus. Fala para o seu irmão aí. Irmão, não deixa a presença de Deus. De qualquer jeito. Ela se manifesta na minha vida e na sua vida, irmãos. Ela está em nós. Através hoje do Espírito Santo de Deus. Amém? Então ela ficou na casa de Abinadab por 20 anos. Guardada. Então Davi, ele decide, eu vou trazer de volta a arca do Senhor para Israel, para a presença do Senhor estar de volta no nosso meio. Uma decisão sábia de Davi. Uma decisão sábia. Né? O desejo dele de ter novamente a presença de Deus no meio do povo, no meio de Jerusalém, de Israel. Então ele decide, põe no coração dele de trazer a arca do Senhor de volta. Mas da maneira errada. Não adianta, irmão, nós podemos aqui fazer um culto tremendo, ter uma banda, ter louvores maravilhosos, uma adoração maravilhosa, um clamor, a presença de Deus, mas tudo isso não agradar ao Senhor. Mas pode isso, pastor? Pode. Nós estamos vendo aqui na palavra. Vamos ver mais o que aconteceu depois do versículo 5. Quando chegaram à ira de Nagom, estendeu Uza a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto da arca de Deus. Num culto tremendo, maravilhoso, houve uma morte. Por causa de uma desobediência. Por causa de Davi não consultar
o Senhor. Porque como a arca chegou, como que eles foram buscar a arca do Senhor? Eu falei aqui, vamos ver se a igreja está prestando atenção. Como que eles foram buscar a arca do Senhor? Eles fizeram um carro de boi, um carro novo. Sabe como que os filisteus levaram a arca do Senhor de volta, quando eles decidiram devolver? Eles fizeram um carro novo, com bois novos. Davi ele só repetiu o que os filisteus fizeram. Mas lá na frente, em Números, né? Quando o Senhor fala para Moisés construir a arca, fazer tudo bonitinho, tinha uma forma certa dos levitas carregar a arca. Quem sabe a forma certa? No ombro. E o Senhor ele é tão perfeito que ele fala para Moisés criar varões, né, para passar dentro das argolas e carregar a arca. Porque ninguém poderia tocar na arca. Se tocasse na arca, ia morrer. Vamos ver só essa parte. Números capítulo 4. Números capítulo 4, versículo 15. Depois que Arão e seus filhos fizeram acabado de cobrir o santuário e todos os seus utensílios, os filhos de Coate viram para trazê-los, mas sem tocar nas coisas santas, para que não morram. Ou seja, estava escrito, sim ou não? Davi tinha as escrituras nas mãos. Ele só não consultou. Ele não foi até os profetas, não foi até procurar o profeta Samuel, perguntar da forma correta que era para trazer a arca do Senhor. Mas estava escrito. Não poderia tocar. Uza ele foi negligente, irmãos? Aos nossos olhos. A intenção dele não foi boa. A arca ia cair. A intenção dele foi boa, de pegar a arca, segurar a arca, para não deixar a arca cair. Mas por causa da desobediência de Davi, um homem perdeu a sua vida. O culto estava perfeito, tinha adoração, tinha multidão, tinha a presença de Deus, mas só não estava agradando a Deus. Entende isso, irmãos? Como é sério? Nós podemos estar aqui hoje, nós tivemos aqui um mover tremendo hoje aqui. Mas será que esse mover todo agradou o Senhor? Será que eu estou agradando o Senhor? Será que o culto que eu presto ao Senhor tem agradado ao Senhor? Porque está aqui só presente, irmãos. Fazer número é fácil demais. Difícil é nós agradarmos a Ele. É o que nós temos que fazer. E como eu agrado o Senhor? Obediência, fidelidade, seguir a palavra do Senhor. Assim nós agradamos o Senhor. Aquele jovem rico, voltamos para o jovem rico. Ele era um jovem que ele chegou para o Senhor Jesus e falou: olha, Senhor, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Jesus, opa, é fácil, meu querido. Só obedece os mandamentos. Aí ele pergunta quais para o Senhor. O Senhor fala todos os mandamentos que nós conhecemos, amém? Todo mundo conhece, né? Amém, glória a Deus. Aí ele, não, esses mandamentos eu cumpro todos. Aí o Senhor Jesus fala para ele, então ótimo. Então agora vai, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e me segue. Aí você vai ter a vida eterna. Esse jovem seguiu o Senhor? Não. Porque o coração dele não estava em Deus. O coração dele estava nas suas riquezas. Né? Aos olhos daquele jovem, ele cultuava o Senhor perfeitamente. Ele fazia tudo certo, né? Ele se deu bem na vida, era rico, mas ele cumpria os mandamentos do Senhor, mas não agradava o Senhor. Então, irmãos, nós podemos ter tudo nessa vida.
Mas se a minha adoração, se o meu clamor, se a minha entrega não agrada o Senhor, nós não temos nada. Davi, ele fez tudo certo, ele queria trazer a presença de Deus para o lugar certo, para onde ela não deveria ter saído, a arca do Senhor. Porém, da maneira errada, ele copiou quem? Os filisteus. Vamos construir uma carruagem nova aqui, um carro novo, tudo certo, tudo bonito, os bois novos, tá tudo certo. E vamos adorar o Senhor agora, pessoal, vamos engrandecer o Senhor, porque a presença de Deus está de volta no nosso meio, o Senhor está no nosso meio, teve festa, teve dança, teve música, teve adoração, só não teve uma coisa, o principal, agradar ao Senhor. O Senhor não se agradou de nada disso. Davi, ele fica furioso depois que o homem morre, é o versículo 8. Davi se enfureceu, porque o Senhor irrompera contra Uza, e chamou aquele lugar Pérez Uza, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Irmãos, se Davi tivesse realmente buscado a orientação certa, buscado a presença do Senhor, essa história aqui ia ser totalmente diferente. Ia ser uma história totalmente diferente, onde todos realmente iam se alegrar na presença do Senhor. Mas naquela adoração, teve uma tristeza, teve uma perca. Até quando eu e você vamos perder, irmãos? Porque muitas das vezes a nossa adoração não tem agradado ao Senhor. A nossa entrega não tem agradado a Ele. Muitas das vezes a gente acha, estou aqui louvando, estou aqui adorando, estou lá em casa, lá lavando a louça, estou adorando ao Senhor, estou fazendo tudo certo. Aí muitas das vezes está desobedecendo a ordem que Ele lá atrás já te ordenou. Que era para você fazer. Irmãos, eu costumo falar que... me fugiu agora a memória. Mas eu tenho o costume de falar que servir a Deus é fácil demais. É só seguir a risca. Sim ou não? É só seguir a risca isso aqui, a palavra do Senhor. Então servir a Deus é fácil demais. O que é difícil é eu e você negar as nossas vontades. Esse é difícil. Esse é difícil. O difícil é a gente, matar a nossa vontade dentro de nós. Mas servir a Deus, quando eu e você estamos obedientes na palavra, andando na palavra, glória a Deus, aleluia, irmãos. O céu vai se abrir, a glória vai descer. E nós vamos sentir o mover do Senhor acontecendo naturalmente nas nossas vidas. Porque o Senhor é natural, irmãos. O Senhor, Ele é natural. Ele não tem nada de falsificado. Ele é natural. Ele é orgânico. O Senhor é orgânico. O que mais nós vemos hoje no mundo aí é só falsidade. E muitas das vezes até dentro da casa do Senhor. Muitas vezes até dentro da casa do Senhor. Nós estamos muitas das vezes adorando de uma forma falsa. Porque a palavra do Senhor é bem clara. Lá em João capítulo 4, que o Senhor busca os verdadeiros adoradores, que adora Ele como? Em espírito e em verdade. Se o Senhor está à busca de pessoas que adoram Ele em espírito e em verdade, é porque tem pessoas que adoram Ele na carne e na mentira. Sim ou não? É verdade, irmãos. É realidade. E eu e você temos que andar na linha com o Senhor. Então o Senhor, Ele vai vir com a mão dEle forte sobre a minha vida e sobre a sua vida. Uza provou isso. O Senhor poderia falar: olha, meu filho, só vou te ferir. Pum. Não era para você ter feito isso, não era para você ter tocado na minha presença, não era para você ter tocado na arca. Mas lá atrás já estava escrito: quem tocasse em coisa santa, morreria. Morreria.
Então, irmãos, nós temos que, muitas das vezes, buscar a presença do Senhor, para realmente ver se eu e você estamos agradando ao Senhor. Mais para frente, você decorrer da leitura, você vai ver que Davi, ele foi consultar a maneira certa que era para trazer a arca do Senhor. Aí sim, ele prepara os levitas, né, deixa tudo bonitinho, né, e chega lá em Israel dançando, adorando o Senhor. Essa adoração sim agradou o Senhor, porque ele foi da maneira correta, da maneira certa. Tem maneira certa e correta de eu e você entrarmos na presença do Senhor. Nós não podemos entrar na presença do Senhor de qualquer forma, irmãos. Não tem como. Antigamente, quando tinha o véu separando o lugar santo do lugar santíssimo, e quando somente o sacerdote entrasse, o sacerdote tinha que estar impecável. Só com as suas vestes? Não, com a sua vida impecável. Porque se ele entrasse naquele lugar de qualquer forma, ao pisar num lugar santíssimo, ele morria. Ele morria. Tanto que ele tinha que entrar com uma corda amarrada na sua cintura e sinos. Porque cada passo que ele dava, o sino balançava. E as pessoas lá fora sabiam, ele ainda está vivo. Está vivo, está tudo bem, ele está vivo. Mas se não houvesse mais os sinos, opa, o que aconteceu? O sumo sacerdote morreu. Aí, através da corda, puxava ele. Então, nós temos que entrar na presença do Senhor, irmãos. Como que nós lemos em Romanos? Vamos lá voltar para Romanos. Romanos deixa bem claro isso. Romanos fala como? Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Então nós temos que entrar na presença de Deus como? Como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pergunta para o irmão do seu lado assim, mas não deixa ele responder. Você tem agradado ao Senhor? Deixa ele responder, não, irmãos, porque muitas das vezes a gente vai falar o quê? Sim, né? O sim está aqui, mas o Senhor está aqui, ó. Você pode estar falando sim, mas eu, né? É como nós dizemos que a presença dele está aqui neste lugar. Mas se realmente nós estamos agradando a ele, só ele sabe, irmãos. E você também. Porque você conhece a sua vida. Você sabe como você anda e está fazendo. Nós estamos todos aqui. Mas será que cada um sabe o que cada um faz lá fora? Então eu sei o que eu faço lá fora. E será que o que eu estou fazendo lá fora está agradando ao Senhor? Por isso que eu falei que nós somos a igreja do Senhor. E onde a gente está, nós temos que prestar um culto ao Senhor. Um culto, um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Aonde a gente estiver. Porque isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Onde eu pisar as plantas dos meus pés, a presença do Senhor tem que estar. Porque eu sou a igreja do Senhor. Quando Paulo ele escreve a carta, se não me engano, para Coríntios, 1 Coríntios, ele fala que nosso corpo é uma carta aberta, é um livro aberto. Por que ele fala isso? Porque as outras pessoas elas têm que ver Cristo em nós. Você tem representado o Cristo lá fora? Quando alguém olha para você e fala, e aí vai um cristão, aí vai um crente, o servo de Deus. Quando Pedro, ele começa a correr, porque já prenderam Jesus, e ele começa a seguir Jesus de longe, vendo o que as pessoas estão fazendo com ele. As pessoas começam a reconhecer, Pedro, mas você estava com ele lá, quando ele começa a negar Jesus. Olha, não, eu não conheço esse homem. Na terceira vez que ele é reconhecido, a pessoa fala para ele, não, você é um deles, porque você anda como ele, você se veste como ele, você parece com ele. Será que eu e você, irmão, quando as pessoas olham para nós, eles falam, olha, você parece com Cristo? Ou as pessoas olham para você,
quando você chega no ambiente, opa, vamos embora, porque esse aí chegou. Essa coisa ruim chegou. Aí nós estamos aqui, na igreja do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Mas será que estamos representando o Senhor? Porque é isso que nós temos que fazer. A palavra do Senhor declara que o Senhor Jesus diz: sejam os meus imitadores. Né? Quer dizer, na verdade, Paulo diz, né? Sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que nós somos imitadores de Cristo? Será que realmente nós representamos o Senhor? Ou será que nós somos só mais um que vem aos cultos e sai da mesma forma que chegou? E lá fora, você realmente apresenta quem verdadeiramente você é. Vamos cultuar o Senhor, irmãos. Cultuar o Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Davi, ele poderia fazer totalmente diferente se ele consultasse o Senhor. A história poderia ser totalmente diferente. Mas não foi. E uma vida foi sacrificada. Uma vida foi sacrificada. E muitas das vezes essa vida que está sendo sacrificada está lá dentro do seu lar. Está dentro do seu lar. Muitas vezes está aí sentado do seu lado. Porque muitas das vezes eu e você estamos fazendo coisas que não é para ser feita. Está desagradando o Senhor. E a nossa vida começa a perecer. Uzá precisou perecer para Davi começar a olhar e falar: opa, eu fiz coisa errada. Não é dessa forma que se carrega a presença de Deus. Não é dessa forma que a presença de Deus tem que ser honrada. Não é dessa forma. Eu vacilei, eu errei. Deixa eu ir lá agora, deixa eu ver como que é. Aí ele conserta tudo. Glória a Deus, aleluia. A arca volta para Jerusalém. Mas uma vida foi sacrificada. Uma vida se perdeu por causa de um erro, por causa de uma desobediência. Então não seja desobediente. Seja fiel ao Senhor. Seja obediente à palavra do Senhor, para que a vida que está ao nosso derredor não venha perecer. Pelo contrário, porque onde a presença do Senhor está, tem vida. E onde a presença do Senhor está hoje? Está em mim, está em você. Então, onde você pisar, você tem que levar vida. Amém? Foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que o Senhor nos resgatou, para que eu e você possamos gerar vida. Aleluia. Glória a Deus. Se coloca de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Quero chamar aqui o Ramiro já de novo. Aleluia. Feche seus olhos, irmãos. Se você não foi tocado pela palavra, peça que o Espírito Santo de Deus visite o seu coração. Que a presença dele sonda a sua vida. Porque realmente, como Paulo diz, nós somos uma carta aberta. A partir do momento que o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu para fazer parte da família dele. O Senhor nos resgatou. O Senhor nos trouxe novamente para a luz. Andávamos na treva, irmão. Éramos pecadores. Mas o Senhor nos chamou. O Senhor nos resgatou. Estamos aqui, nós conhecemos a palavra. Nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos o que Ele fez por nós. Mas muitas das vezes, no decorrer dos anos, do tempo, nós entramos como se fosse no automático. A nossa adoração não é mais a mesma. Lá, de quando nós tivemos um encontro com Ele. E ficamos no automático. Entregamos qualquer coisa. Carregamos a presença de Deus de qualquer forma. Davi, ele escolheu carregar conforme os filisteus carregou a arca.
Mas repito, tinha a maneira certa. E a maneira certa, meu irmão, ainda ela é válida para os dias de hoje. Não tem como eu e você, irmãos, andarmos somente no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento ele é somente uma parte daquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Ele é o cumprimento do Velho Testamento. Daquelas promessas que lá atrás o Senhor falou aos profetas, se cumpriu no Novo Testamento. Então nós temos que andar por completo. Então nós temos que olhar sim as Escrituras, examinar as Escrituras, conforme o Senhor deu a ordem para Josué. Olha, medita nela dia e de noite, não saia dela, não se desvia dela, ande na palavra, porque quando eu e você andamos na palavra, nós estamos agradando ao Senhor. Davi, por não consultar a palavra, um homem pereceu, uma vida se perdeu. Você pode estar olhando a sua vida hoje e vendo, olha como está a minha vida. Está tudo se perecendo. Mas será que você está andando na palavra? Será que você está agradando ao Senhor? Ou será que o culto que você presta ao Senhor tem sido um culto só da boca para fora? Tem uma palavra que diz que aqueles homens só adoravam o Senhor da boca para fora, mas de coração vazio. Falamos aqui, a presença do Senhor está neste lugar. Mas quando Ele olha para mim, para você aqui, louvando, adorando, erguendo as mãos, será que quando Ele olha para nós aqui, reunidos como igreja, como corpo, será que Ele está se agradando das nossas vidas? Ou será que Ele só está presente, vendo tudo, vendo um mover, vendo um... Fala, meu... Será que está faltando alguma coisa? Por isso, igreja, nós temos que consultar o Senhor. Ir para a palavra, buscar uma orientação. Senhor, será que realmente eu estou fazendo certo? Será que o Senhor está se agradando de mim? Estou aqui te buscando, estou aqui te adorando, mas será que a minha adoração, ó Deus, está chegando às suas narinas como incenso suave e agradável ao Senhor? Será que a minha vida, Senhor Deus, está agradando ao Senhor, Pai, aonde eu estou, aonde eu vou, aonde eu coloco as plantas dos meus pés? Será que realmente eu estou agradando ao Senhor? Ou, para agradar os homens, eu faço qualquer coisa? Para agradar os homens, eu faço qualquer coisa? Nós se sacrificamos tanto, igreja, para agradar homens, e não conseguimos ser o sacrifício vivo, santo e verdadeiro para agradar ao Senhor, que te deu vida, que te libertou e que vai te levar para a vida eterna. Que a partir de hoje nós possamos fazer como Davi, reconhecer o erro. Olha, Senhor Deus, eu errei, eu não consultei o Senhor, eu fiz a forma errada.
perdoa. Que a partir de hoje eu vou fazer o certo. A partir de hoje eu vou andar na tua palavra. A partir de hoje eu vou consultar o Senhor em tudo aquilo que eu tiver que fazer. Porque tudo que eu e você, igreja, tivemos que fazer nessa terra tem que agradar ao Senhor. Porque nós somos a igreja do Senhor. Então tudo que você for fazer tem que agradar ao Senhor. Tem que agradar ao Senhor. O Senhor tem que olhar para mim e para você. Depois de fazer uma adoração, um clamor, e falar: é sim, meu filho, é isso que eu queria. Era isso que eu queria. Sentir esse aroma suave, essa adoração verdadeira, esse perfume de obediência, esse perfume de fidelidade. Isso me agrada.